Primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19. Primeiro de Reis, no capítulo 19, versículo 1 ao 18. Esse texto vai contar a história que envolve o profeta Elias, um profeta de Deus, um homem que, ao ler a sua história, nós admiramos pela fé, pela convicção, pela coragem, pelos atos milagrosos que Deus operou através da vida dele, mas que passa por um período difícil, um período muito complicado na sua vida. Vamos ler esse texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras ou brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma brisa suave e tranquila. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú o matará, quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Muito bem, fazendo uma introdução aqui a esse texto, e para depois nós entrarmos aqui analisando todo esse episódio que envolve Elias, eu acho que existe uma certa discussão, um certo debate que envolve a questão da fé. Talvez você já for surpreendido por pregações ou por afirmações de pessoas de que aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que anda com Deus,
a sua vida é só vitória. Que pode se levantar os ventos, o mar pode rugir e as tempestades podem vir, mas você não sofrerá nenhum dano, nenhum abalo, você vai permanecer fiel, feliz. E muitas vezes nós pensamos qual é o nosso limite. E quando aí é uma questão pessoal, eu vejo esse tipo de afirmação, ou esse tipo de declaração, ou até esse tipo de pregação, eu me sinto até mal, porque isso, via de regra, não acontece comigo. Eu tenho momentos que a minha fé não é lá aquelas coisas, eu tenho momentos de dúvidas, eu tenho momentos que eu não sei bem aonde eu estou, para onde que eu vou, quem eu sou, e nós vivemos, como diz o mineiro, né? Quem que eu sou, para onde que eu vou, né? Dom Cotô. E a gente tem essas dúvidas sobre as nossas vidas e questões que nos envolvem. Um outro tema que envolve muito disso é a questão da felicidade, que devemos procurar a todo momento ser felizes. E esse debate, esse paradigma, estou sempre feliz, muitas vezes algumas pessoas podem te deixar preocupado. E quando você vive algum momento que você não está feliz, você pensa, eu acho que eu estou longe de Deus, eu acho que eu me afastei do Senhor. Esses dias eu vi uma pessoa que pôs uma questão lá no Facebook, o que te faz feliz? O que você precisa para ser feliz? E a maioria das respostas, como era um ambiente de cristão, foi Deus. Se eu tiver Deus, eu vou ser feliz. Estando com Deus, eu sou feliz. E quando eu li aquelas respostas, eu pensei, muitas das minhas infelicidades, muitas vezes acontecem exatamente por eu estar num ambiente cristão, por eu estar num ambiente de Deus. Muitas das minhas aflições envolvem a vida espiritual. E muitas vezes eu me entristeço ou eu não estou tão feliz mesmo dentro disso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um comportamento em que nos parece que eles não estão tão felizes assim. Às vezes nós olhamos as pessoas chorando, as pessoas lamentando, e a grande verdade, queridos, é que nem sempre estamos felizes. Isso é diferente de estar feliz com Jesus. Isso é diferente de você, às vezes, saber que em todo momento Deus está com você, Deus te consola, Deus te conforta, que Deus dirige a sua vida. Mas ei, se você chegar aqui para mim e dizer assim, pastor, eu não tenho um momento da minha vida que eu não estou feliz. Eu estou todo o tempo feliz. Eu estou em todo momento feliz. Realmente, eu vou passar o microfone e deixar você pregar, porque isso não acontece comigo. Tenho momentos que não estou feliz. Momentos, e existem situações também que nós não estamos felizes. Você está feliz com a situação de corrupção no nosso país, por exemplo? Está feliz com muitas situações que muitas vezes envolvem até os chamados homens de Deus, povo de Deus? Lógico que não. Nós não estamos felizes, por exemplo, quando nossos amigos, pessoas que nos são chegadas, são afetadas por enfermidades e por doenças que vão até mesmo levar essas pessoas à morte. Nós não ficamos felizes. Então nós todos temos situações assim. E dentro disso, tem um livro de um pastor que eu gosto muito dele, que chama Wayne Cordeiro. Ele tem um livro que chama Andando de Tanque Vazio. E nesse livro ele conta a história dele, né, como se fosse um diário de um problema que ele passou com isso que nós vimos aqui nesse vídeo no começo, chamado síndrome de burnout, que é esse esgotamento. É como que é exatamente um carro andando com o tanque vazio. É como que aquela vela que está se apagando. Na verdade, esse termo, né, o termo do inglês, ele está dizendo assim, aquele motor que é forçado ao extremo, e aí ele para de funcionar, ele esquenta demais, ele chega um momento de queima total. Então, situações da vida que nós nos encontramos desse jeito. O Wayne Cordeiro, ele é pastor de uma igreja na costa norte dos Estados Unidos. É uma igreja pequena, de cerca de 14 mil membros. É uma igreja que teve um crescimento muito rápido, muito grande, e um ministério muito eficaz.
ele tem muitos livros escritos e ele faz muitas palestras sobre liderança, ele trabalha muito sobre essa questão, ele viaja para muitos países do mundo falando com líderes, tanto de igrejas como líderes empresariais. E um dia ele é afetado por esse mal, ele chega a um momento de quase depressão, e ele precisa ir ao médico, e o médico diz que ele tem que se afastar de todas as atividades, que ele tem que parar por 1 ano, sem nada, afastar-se totalmente. Imagina um pastor de uma igreja desse tamanho, com tantas atividades, projetos, fundando igreja, abrindo igreja, plantando obra missionária, trabalhando administrativamente, mas ele chegou a uma situação de esgotamento, que ele chorava do tempo, qualquer coisa ele chorava, quando ele não tinha mais força. A vocação virou simplesmente trabalho, ele já não pastoreava, ele gerenciava, e ele começa a ver que isso tudo estava afetando a sua vida, a sua família, a sua igreja, os seus filhos, e ele então toma essa decisão que ele precisa descansar, que ele precisa ter um tempo para se recuperar e para fazer todo um tratamento. Na Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas que chegaram a momentos como esse de esgotamento. Há um texto bíblico que fala de Baruque. Baruque era um cronista que Jeremias, ao escrever as suas profecias, ditava para Baruque. Baruque escreveu todas as palavras que o profeta Jeremias falou. E lá no capítulo 45, versículo 3, o livro do profeta Jeremias, ele diz assim: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer, não encontro descanso. Moisés, a maior liderança, um homem de fé, um homem que a Bíblia fala que foi um homem de muita paciência, um grande líder e profeta de Deus. Ele chega lá em Números, capítulo 11, versículo 14 e 15, ele diz assim, orando ao Senhor: Senhor, eu não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Anne Cordeiro diz o seguinte: não esquecemos que somos cristãos, esquecemos que somos humanos, e que um único equívoco pode afetar o potencial de nosso futuro. Até uma mulher piedosa como Madre Teresa, ela escreveu: sei que Deus não me dará algo que eu não possa cuidar, só gostaria que Ele não tivesse confiado tanto em mim. Pessoas que chegam, queridos, a um nível de pressão no trabalho, de aflição e de dificuldades e de cargas emocionais, e que nós chegamos a um limite que parece que nada mais faz sentido, e que a vontade que temos é fugir, a vontade que temos é abandonar tudo, é deixar tudo de lado e não fazer mais nada, não buscar mais nada. Isso significa um cansaço emocional que está além do seu limite. Ainda, só a título de informação para você, esse pastor ele vai a um congresso com alguns dos grandes líderes de igrejas do mundo. De todas as pessoas que estavam ali eram pastores que tinham igrejas com mais de 6 mil membros. E o pessoal que estava fazendo aquele treinamento, cuidando daquele congresso, num determinado momento, fez uma pergunta àqueles pastores, àqueles líderes. A pergunta foi: qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? E aí todos eles, e cada um deles, começam a dar respostas, e essas respostas são banhadas de lágrimas. E chega ao ponto que o pastor de uma grande igreja, ele diz assim: o meu maior medo é que os meus filhos odeiem a Deus por minha causa. Olha o nível que ele estava vivendo no ministério, mesmo fazendo a obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Para que você saiba, em primeiro lugar, que enquanto estamos aqui nessa terra, nós estamos numa condição de seres humanos. Que você não é uma máquina, que você não é um anjo, que você é alguém que está sob limitações, que eu e você estamos sob limitações.
Vai existir um tempo da eternidade em que o nosso corpo será um corpo glorificado. Que isso que é mortal será revestido da imortalidade. Que isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Mas enquanto aqui estamos, somos humanos. Não esqueça disso. Você tem um Deus perfeito, Deus forte, Deus que é todo-poderoso, mas eu e você, nós não somos todo-poderoso, nós não temos onipotência, nós não temos onipresença, nós somos dependentes de Deus, dependentes da graça, dependentes da misericórdia, dependentes do amor, e somos também dependentes um dos outros, e todos nós, eu e você, temos que ter momentos da nossa vida de refletirmos em que posição nós estamos, o que estamos vivendo, o que estamos fazendo e permitir que Deus trate as nossas situações, as nossas causas e o nosso trabalho e aquilo que estamos fazendo. Vamos dar uma olhadinha aqui na vida de Elias. Eu vou ficar só com esse, é isso mesmo? Beleza? Ok. Elias, ele exerceu um ministério profético em Israel. Um ministério que foi extraordinário. Ele começa o ministério dele fazendo uma declaração e trazendo uma palavra de Deus, de que durante 3 anos e meio não ia cair nem chuva e nem orvalho sobre a nação. Por quê? Ele está vivendo num ambiente, na nação de Israel, em que todo o povo havia se afastado de Deus, se prostrado aos ídolos, haviam esquecido os mandamentos de Deus e não queriam e não desejavam fazer a vontade de Deus. Elias tem que lutar contra um sistema que está montado. Esse sistema era um sistema político-religioso muito forte e que matava qualquer pessoa que se levantasse contra esse sistema. Era um sistema autoritário, era um sistema complicado e que ninguém ousaria se levantar contra. Mas ele empenha a sua vida, ele se entrega, e ele é chamado de perturbador de Israel. Embora ele esteja fazendo tudo para que o povo voltasse a desfrutar as bênçãos de Deus, aquilo que Deus queria, ele é chamado de perturbador de Israel. Posteriormente, ele desafia a todos esses profetas falsos a um debate ou a um encontro com Deus, e ele os leva ao Monte Carmelo, e ali construído um altar. Muitos aqui conhecem essa história, e é colocado ali um animal, e agora cada um tem que clamar ao seu Deus para que envie fogo do céu. Não podia ser um fogo natural, ateado naturalmente, mas tinha que vir fogo do céu. E ele ora ao Senhor, e Deus responde, e manda fogo do céu, aquele holocausto é queimado, o altar, as pedras, tudo, e eles reconhecem, o povo então reconhece que o Senhor é Deus, e numa atitude de ira e de vingança, eles se levantam contra aqueles falsos profetas que os haviam enganado, e aqueles falsos profetas são mortos, e Elias então está num auge, mas aí a rainha Jezabel, a mulher de Acabe, que era o rei, ela faz uma ameaça, que nós vemos aqui no texto, no versículo 2. Ela mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a tua vida, como foi feito com a desses outros profetas. Ou seja, até amanhã, você estará morto. Diante de toda essa situação, de um empenho, de um ministério dedicado ao povo, de um ministério que ele se coloca entre Deus e o povo, de um ministério que ele tenta enfrentar esse poder político, religioso, autoritário e totalitarista. Ele levanta contra um povo que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer seguir a Deus. Elias chega a uma situação de esgotamento, e quando ele recebe essa ameaça, tudo o que ele quer fazer agora é fugir. E ele foge. Não seria uma situação natural de alguém que falou assim, 3 anos e meio não vai chover, senão segundo a minha palavra. De alguém que orou a Deus e Deus mandou extraordinariamente fogo do céu. De alguém que foi sustentado por corvos que traziam para ele todo dia carne. De alguém que milagrosamente
operou na vida de uma mulher viúva, de tal forma que ela tinha um pouco só de farinha, mas durante todo o tempo que Elias ficou ali na sua casa, aquela farinha não acabou, e todo dia era possível fazer alimento com aquele ingrediente. Numa outra situação, Elias enfrentaria a situação, e ele diria: não tem problema, você acha que vai fazer assim? Você acha que o Deus que está comigo é maior do que o teu Deus? O teu Deus já foi desmascarado. Mas Elias estava numa situação de esgotamento. E tudo o que ele faz, ele tem algumas atitudes. Primeiro, ele teve medo. Uma atitude natural diante de uma ameaça real. Há uma ameaça aqui. Não sabemos se ela ia fazer isso. Não sabemos se ela poderia fazer isso. É certo que Deus poderia guardá-lo, mas ele teve medo. O herói de Israel teve medo. Quarta-feira, Deus usou aqui o pastor Pedro para nos ter uma mensagem falando: não temas. E talvez você pense: mas será que é uma contradição do que ele falou aqui na quarta-feira? Não, não é uma contradição. Porque se Deus está falando não temas, é porque Ele sabe que constantemente nós estamos temendo. Porque Ele sabe que essa é uma situação que nós estamos constantemente fazendo. E são centenas de vezes na palavra de Deus que você vai encontrar: não temas, não tenha medo. Jesus muitas vezes estando junto com os seus discípulos, mesmo eles vendo tudo que Jesus fazia, Ele estava a dizer para eles: olha, não tenham medo, não fique com medo, porque os caras estavam morrendo de medo. Queridos, e existe situação na minha vida, na sua vida, em que nós tememos, em que nós temos medo. Qual é o teu maior medo? Se a gente fosse fazer essa enquete aqui, a gente fosse fazer essa pesquisa, se você pudesse escrever isso, qual é o teu maior medo? Ah, meu maior medo é ser afligido por uma enfermidade incurável. O meu maior medo é que os meus filhos se percam. O meu maior medo é perder meu emprego, que olha, me sustenta. Ah, o meu maior medo, talvez você estava assim mais crente, né? Meu maior medo é perder a minha fé em Deus. Olha, isso me deixa muito assustado, eu perder a fé. Ah, o meu maior medo é perder minha família. Eu não sei, talvez você tenha um medo aí, talvez tenha algo que te amedronte, algo que te leve muitas vezes até a ficar sem dormir, a questionar, a orar a Deus, a falar com Deus. Elias está com medo diante de uma ameaça que lhe foi feito. E ele mostra exatamente que ele está envolvido nessa síndrome quase depressiva. E nesse momento de medo, tudo que ele faz, ele deseja a solidão. O versículo fala que ele deixou o seu moço em Berseba de Judá. Todo profeta tinha um assistente, alguém que andava junto com ele, que era o seu auxiliar ministerial, e que muitas vezes era até aquela pessoa que iria substituí-lo depois, que iria dar continuidade no seu ministério. Mas Elias agora, nesse momento que ele está com medo, nesse momento que ele está vivendo essa síndrome, ele não quer ninguém com ele, ele quer ficar sozinho. Não é assim que acontece com a gente? Quando você não está bem, quando você está angustiado, você quer ficar sozinho, você não quer que ninguém venha conversar com você. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? E quer vir conversar, e quer falar com você. Não, cuida aí, conversa comigo, fala comigo. Eu não estou afim de conversar. Não, mas você tem que se abrir. Abre aí, abre o seu coração. Fala. Não, tem momento que não fala. Às vezes você que é esposa, às vezes seu marido está lá, está mal. As pressões do trabalho, aquela coisa toda. Homem já é fechado naturalmente. Já é uma ostra que não abre, que é fechado, que tirar uma coisa já é difícil. Com algumas exceções, é lógico. E muitas vezes a esposa fica: fala, abre o teu coração. Cadê o amor? Quem ama, fala tudo. Conta tudo aí, conta tudo. Bem, não quero contar, isso é coisa minha, eu quero guardar para mim. Não, mas você tem que falar, nós temos que ter diálogo. Nosso casamento não tem diálogo. Vamos discutir a relação. Quero conversar, eu estou mal. Querida, quando estiver acontecendo isso, sai de perto, deixa. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Foge, não fique perto, deixa lá a fera enjaulada nos seus pensamentos. Não é momento.
Ei! Terceira atitude: fuga da realidade. O texto bíblico diz que ele entrou no deserto e caminhou um dia. Se você já é cristão, quando fala em deserto, você já sabe o que é, né? Deserto é provação, é luta, é sofrimento, tempos de necessidade, de angústia, todas essas coisas. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto, muitas vezes as circunstâncias nos levam para o deserto, mas tem vezes que a gente vai para o deserto com as próprias pernas. E foi isso que Elias fez. A Bíblia diz que ele entrou no deserto. Ele caminhou, ele foi em direção do deserto. Ele quis o isolamento. Ele se achava agora que ele não era digno de ter um momento de descanso, um momento de paz. Ele queria fugir, o desejo de fuga. Olha, eu quero ir para qualquer lugar. Sabe aquele tempo, e talvez você esteja passando por esse tempo, que você diz assim, eu queria ir para um lugar que ninguém me conhecesse, que ninguém sabe quem eu sou, de preferência sozinho. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo a mulher, eu amo meu marido, mas eu queria assim, sozinho, sem ninguém. Eu queria fugir de tudo, fugir da realidade, fugir das coisas, começar lá. Eu queria um lugarzinho lá no interior, uma chácarazinha, e eu ia plantar algumas coisas ali, ia viver disso. Eu não queria contato com gente, eu não queria contato com esse negócio de empresarial, eu não queria contato com negócios. Se eu pudesse fugir. São os momentos de dor, de angústia e de aflições, e o Elias está desejando exatamente isso. Mas ele chega a um extremo muito grande. Depois de desejar a solidão, depois de desejar fugir da realidade, ele chega a desejar a morte. Ele disse, Senhor, já tive bastante, já deu, Senhor, não dá mais, esgotei. E ele diz, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, do que os meus antepassados, tira a minha vida, Senhor, tira a minha vida. Ele deseja a morte. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, nessa noite, que no seu coração pensam que talvez seria a melhor solução para a sua vida. Muitas vezes quando na sua casa está um silêncio, quando todos já estão dormindo, a sua alma é levada a pensar nisso. Será que não era melhor? Nem o Senhor tirar a minha vida, mas eu mesmo tirar a minha vida. Aquela sensação de que você não é importante, de que ninguém sente a sua falta, de que se você morresse ninguém lamentaria, de que ninguém sentiria a sua falta. Aquela sensação que você é a pessoa que não precisa, que se não tivesse vindo ao mundo, não faria falta nenhuma. Aquele sentimento de que a tua vida é inútil, de que você não serve para nada. E que você olha para você mesmo e não vê utilidade na sua vida, não vê valor na sua vida. Para que então continuar vivendo? Aquela situação que você olha para todas as pessoas que estão ao redor e você vê importância em todo mundo, você vê algo, brilho em todo mundo, mas em você mesmo você não consegue enxergar isso. E aqui nós temos um homem de Deus, querido, profeta de Deus, uma pessoa que é uma referência entre aqueles que são homens de Deus, e ele está dizendo, Senhor, chega, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém. Quarto, Elias foi tomado pelo cansaço e pelo sono. A Bíblia diz que ele caminhou quase um dia, e então ele deitou e apagou, ele dormiu, ao ponto que o anjo do Senhor aparece e toca em Elias, Elias, acorda, Elias. Aí ele acordou, come aí, tem uma comida aí para você, levanta e come. Ele levantou, comeu e voltou a dormir. Sabe por que ele está isso? Porque certamente ele estava muitos dias sem dormir. Ele estava sendo tomado pela insônia. E agora quando ele está sozinho, que ele já está no deserto, longe de tudo, eu falo, estou longe de todos os problemas, o que eu quero aqui é dormir. Porque, irmãos, imagina aqui, um anjo do Senhor aparece para você
Ele identifica que é um anjo do Senhor. Traz um pão assado na brasa e uma botija de água no deserto. O que está acontecendo aqui é uma coisa extraordinária. Elias deveria levantar e fazer um culto a Deus, e construir um altar ao Senhor. Ele devia ter um momento agora de adoração. Ele deveria pegar aquele pão, levantar para o céu: Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor não me esqueceu. Olha, de onde veio esse pão? De onde esse anjo trouxe esse pão quentinho, aquele assado na brasa? Sabe aquele pão feito em casa, assim? E quando você está com fome, assim, aí sai do forno, assim, com aquela casquinha em cima, que você passa a margarina, a manteiga, assim, derrete. Você está com fome aí, diga aleluia. E aí, é isso que ele tem, querido. Mas o Elias come aquilo como se fosse nada. Ele comeu, deitou e voltou a dormir. Como assim? Ei, imagina você ter uma visão dessa, querido. Imagina você estar num lugar sem alimento, sem nada, de repente um anjo do Senhor aparece para você. Só isso já era motivo do negócio esquentar. Você ia virar pentecostal. Ainda ele te traz comida feita por anjo. Elias comeu o quê? Sabe, quando o testemunho não te toca, quando você lê a Bíblia e não faz nada, o louvor, não sei porque esse pessoal fica aí com essa cara, levanta a mão e faz aquela cara de choro. Você olha do lado assim, você vê uma irmã cantando assim, a lágrima correndo do rosto. Você fala: o que tem? Isso é tudo, nada te toca. Milagre não te toca, porque você nem acredita mais. Quando alguém diz que é Deus, fala: Deus, se fosse, Ele olharia para mim. Eu estou dizendo para você que Elias está vivendo isso. Eu também posso. Você também pode. Agora veja as atitudes de Deus diante desse episódio. Como é diferente talvez da minha atitude. Como é diferente talvez de uma atitude que eu deveria tomar. Se eu fosse talvez o pastor de Elias, eu ia chegar para ele e falar: Elias, que é isso, cara? Pensa bem, meu. Você é obreiro, meu. Você foi chamado. Você não é aquela pessoa que está sentada lá na cadeira da igreja. Você é pregador, rapaz. Você é pastor. Você já viu coisa extraordinária. Você foi sustentado 3 anos e meio por corvos. Estava todo mundo passando fome, você comendo carne, cara. Deus te usou para fazer cair fogo do céu. Agora você está aí, Elias. Você ganha um pãozinho desse aí e não dá nenhum glória. Vai te converter. Vai melhorar. Que crente que você é. Que fé que você tem. Eu falarei isso para ele. Mas Deus não. Deus conhece. Deus sabe o que está passando no coração dele. E tudo o que Deus fez, primeiro, é simplesmente tocá-lo. Por 2 vezes, o anjo do Senhor toca nele. Elias, Elias. É uma dica. Estou aqui, tá? Se precisar, eu estou aqui. O anjo não vai conversar com ele. Não quer estabelecer um diálogo com ele. Ele só está dizendo: estou aqui. Na hora que você precisar, quiser conversar, eu estou aqui. Providenciou o alimento. E o alimento é tão poderoso, queridos, que ele comeu aquele pão, tomou aquela água. E a Bíblia diz, se você crê ainda na Bíblia, diz assim que com a força daquela comida e daquela bebida, ele caminhou 40 dias. 40 dias. O período, o local que ele vai, ele viaja cerca de 250 quilômetros. Eu acho que 250 quilômetros em 40 dias é pouco. Demorar 40 dias para andar 250 quilômetros?
pouco, daqui a São Paulo, 220 quilômetros mais ou menos. Dá para fazer a pé daqui em São Paulo aí, sei lá, uns 20 dias, 25 dias. Isso aí. Para mim ele andou pouco. Talvez ele estava devagar mesmo. Ele não queria chegar lá. Ele queria que o negócio demorasse mesmo. Quem sabe Deus muda de ideia, não sei o que ele está querendo falar. Ele não queria o confronto, ele não queria estar. Ele só queria caminhar. Tá legal assim. Não estou sentindo fome, tá bom. Mas ele chegou. E a Bíblia diz que ele chegou ao Monte Horebe. E o Monte Horebe tinha um significado especial. Monte Horebe ficava na região do Sinai. Alguns questionam se o Monte Horebe era o mesmo Monte Sinai. Possivelmente não, era na região do Sinai. Em toda essa caminhada, ele chega a um lugar onde Deus vai ter um encontro com ele. E ele chega, e ali, neste monte, há algumas cavernas, e ele entra numa dessas cavernas e volta a dormir. Volta a passar ali a noite. Versículo 9 diz: entrou numa caverna e passou a noite. E quando ele está lá à noite, veio a palavra do Senhor para ele. E a palavra do Senhor, na verdade, foi uma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Quem mandou Elias ir para lá? Foi Deus, não foi? Levanta e come, você vai ter um caminho muito comprido. E ele comeu, foi para Horebe. Chegou, entrou na caverna. A resposta de Elias poderia ser a seguinte: eu estou fazendo o que o Senhor mandou. O Senhor mandou eu vir aqui. Eu estava dormindo lá, 250 quilômetros daqui. O Senhor mandou eu comer, que tinha um caminho comprido. E eu vim nesse caminho longo. Aí o Senhor pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque o Senhor mandou eu vir para cá. Mas Elias começa a fazer algo que ele quer agora falar. Ele quer abrir. Mas ele quer se abrir com aquele que ele achava que era culpado pela situação que ele está passando. E ele começa a falar com Deus. Respondeu: primeiro, Deus, eu queria que o Senhor ficasse sabendo que eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu queria que o Senhor soubesse disso. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão tentando me matar. Então, quando me matar, não vai ficar ninguém. Se eu sou o único. Em outras palavras, o que o Senhor vai fazer depois disso? A tua obra acabou, Deus. A palavra de Elias é uma atitude de quem está, como que, fazendo uma acusação a Deus. Eu fui zeloso, o Senhor mandou falar, eu falei. Zelo é isso. Zelo do Senhor é isso. O que Deus mandou fazer, Ele fez. O Senhor mandou fechar o céu, fechei o céu. Quando foi para descer fogo, mandei descer, desceu. Depois você falou que era hora de chover, eu falei para chover. Você mandou vir aqui, eu vim aqui. E a tua parte, Deus? Mataram todos os profetas, só tem eu agora. E se eles me matar, o Senhor vai ficar sem representante. A tua obra acabou. Você já está perdendo a fé no Elias, não é, querido? Não é isso? Gente, esse Elias aí, pelo amor de Deus. Ele não é diferente de mim e de você. Foi Diago que escreveu assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Sujeito às mesmas dúvidas, às mesmas quedas. Ele era um ser humano. Muitas vezes esquecemos que somos humanos. Não esquecemos que somos cristãos. Esquecemos que somos humanos. Aí Deus fez essa pergunta para ele. Ele falou todas essas coisas. Eu tenho sido zeloso, eu não mereço o que eu estou passando aqui. Está tudo errado, eu estou sozinho. Tem ameaças e tudo mais. Aí Deus fala uma coisa só para ele. Olha, vem aqui para fora
sai de dentro dessa caverna, que eu quero falar com você. Eu não posso falar com você enquanto você estiver aí com esse senso de piedade. Eu não posso falar com você, Elias, enquanto você estiver achando que você é o último dos caras. Eu não posso falar com você quando você estiver nesse ambiente de lamentação e de dó. Mas vem aqui para fora. Sai de dentro dessa caverna. Vem enfrentar. Sai de você estar se escondendo de quem aqui? Está no deserto, não tem ninguém, você está na caverna por quê? Vem aqui, eu quero falar com você. O versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Tudo indica que Elias não saiu. Por quê? O texto continua. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Aí, o versículo 13 vai nos trazer a informação que depois que essa brisa suave vem, o Elias sai. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor falou para ele: sai lá para fora, no monte, na presença do Senhor. Elias não saiu. Terremoto, vento forte, fogo, e o Elias dentro da caverna. Quando, porém, há uma brisa, um murmúrio, um som, como de uma brisa suave e mansa, aí ele toma coragem. Ele se envolve no seu manto, e ele vem e fica na porta da caverna, tipo assim, meio olhando o que está acontecendo e tal. E aí o Senhor vem agora e fala com ele e pergunta novamente: o que você faz aqui, Elias? Deus perguntou para ele dentro da caverna, ele deu uma resposta, ele está fora da caverna, Deus pergunta para ele, e a resposta dele é qual? Exatamente a mesma. Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. O mesmo discurso. Porque é assim que a gente faz, quando a gente está assim. É sempre a mesma coisa. Nós ficamos repetindo a mesma coisa. Da pessoa pergunta como é que está, você fala a mesma coisa. Vem um outro te visitar e te pergunta, você fala a mesma coisa. Você posta lá no Facebook a mesma coisa. Você manda um WhatsApp para sua amiga falando a mesma coisa. Você só fala isso. E alguém já está irritado com você. Mas você só fala isso, mas é só isso que eu tenho para dizer. E o Elias só fala isso. Agora, olha que interessante, queridos. Na maneira como Deus age com Elias. Deus muda totalmente o foco da vida de Elias. Primeiro, a manifestação de Deus não ocorre no terremoto, no fogo, no vento. Porque esse era um ambiente que Elias sempre viveu. Fogo descendo do céu, sem chover, ativismo, movimento, tal. Deus vai falar para ele assim: Elias, eu sou o Deus que muitas vezes age no movimento, ações milagrosas, mas eu sou um Deus também que te chama para quietude. Eu sou um Deus que também ajo e opero e trabalho com as pessoas, fazendo com que elas simplesmente fiquem quietas. Fazendo simplesmente com que elas fiquem sossegadas. Acontece, querido, que muitas vezes nós achamos que isso não é de Deus. Nós fomos treinados, nossos ouvidos foram exercitados para ouvir o seguinte: você tem que trabalhar para o Senhor, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que acontecer, você tem que estar todo dia na igreja, culto, para fazer, lá, trabalhar, tocar, louvar, adorar, a Bíblia, todo tempo, fazendo, sem parar, sem cansar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, e você está... Mas Deus vai dizer para você e fala assim: ei, calma,
quieta. Olha o Salmo 46. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda com as águas rujas se perturbe, ainda que os montes transporte para os meios dos mares, há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Aí ele diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aí o Senhor vem e fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor chega e fala assim, quieto. Elias, não é momento de ser fogo do céu, não é momento de falar, não é momento de agir com Jezabel. Calma. Tem momento, queridos, que Deus quer tratar com a gente na quietude, que Deus quer o seu silêncio. Tem momento dentro da sua casa, mamãe, que Deus quer que você se cale. Tem momento na ação do seu casamento que Deus quer que você se aquiete. Tem momento da sua empresa que não é de investir, que não é de pôr dinheiro, não é de tomar empréstimo, é de sossegar. Tem momento que até no ministério, Deus te chama para um tempo de parada e de reflexão. O ativismo não nos deixa ouvir a voz de Deus. No ativismo, muitas vezes, nós achamos que somos o que podemos e o que fazemos. Mas quando nos calamos e silenciamos, nós podemos ouvir Deus falar. Primeiro, Deus chama Elias para um momento de tranquilidade. E se você veio para cá, para Deus ter um tempo de quietude com você, fica quietinho aí e espera, tá? Mas eu tenho um chamado, pastor, meu chamado é urgente, meu chamado... Não, Deus está tratando com você na quietude. Talvez seja tempo de você ficar quieto. Segunda coisa que Deus fez com ele. Deus ensinou ele que ele tinha que delegar funções. Aí o Senhor falou algumas coisas para ele. Você volta lá para o deserto de novo. Você vai caminhar um pouquinho aí, uns 600 quilômetros agora. Você caminhou 250, caminha 600. E aí você vai na Síria e unge Azael, rei sobre a Síria. E depois você unge Jeú, rei sobre Israel. Bom, pelo menos eu não vou ter que ser rei da Síria, já não vou ter que cuidar do rei de Israel, né? Já está me aliviando minha carga. Tem mais um. Você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Ou seja, eu estou te dando umas férias. É isso. Deus está dizendo para ele assim, você não tem que fazer tudo, Elias. Você não tem que fazer tudo sozinho, não. Não é tudo você, não. Você acha que só você é capaz? Você acha que só você que pode? Você acha que você tem que liderar, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que ensinar, você tem que... Não. Delegue funções. Transfira responsabilidades. E depois Deus fala uma coisa para ele que ele não sabia. Você está achando que você não tem valor? Tenho uma última informação para te falar, Elias. Ainda ficaram em Israel, lá em Israel você estava, 7.000 que não se curvaram diante de Baal e joelhos que não se dobraram. Eu ainda tenho 7.000 pessoas, fiel. Você achou que a hora que você acabasse, que você morresse, tinha acabado a minha obra? Só para a tua informação, eu tenho 7.000 ainda. Agora, o que eu acho mais lindo nisso, queridos, é que quando Deus fala para ele, eu tenho 7.000, Deus está dizendo para ele, esses 7.000, Elias, são frutos do teu ministério. Esses 7.000 estão lá porque você foi zeloso pelo Senhor.
Esses 7.000 não dobraram o joelho porque viram o que aconteceu no Monte Carmelo quando desceu o fogo do céu. Esses 7.000 não estão cocheando em dois pensamentos porque eles entenderam no Carmelo quando eu usei a tua vida para mostrar que só o Senhor é Deus. Esses 7.000 não se curvaram e não se dobraram porque através do seu ministério o céu foi fechado por 3 anos e meio e na tua palavra voltou a chover. Se existe 7.000, Elias, esse 7.000 é resultado do seu trabalho. Por que você está dizendo que você não tem valor? Ei, sabe quando você pensa que você não serve para nada? Sabe quando você acha que tudo que você falou não adiantou? Que tudo que você trabalhou não valeu de nada? Deus quer abrir os teus olhos para te mostrar que existe muita gente que só está na caminhada ainda por tua causa. Existe muita gente olhando para você. Existe muita gente mirando você ainda. Existe muita gente que está de pé por tua causa. Talvez você nem conheça, talvez você nem saiba. Talvez você que já foi obreiro de Deus, que já pregou a palavra, que já pregou o evangelho, que já evangelizou, que já foi em lugares difíceis. Você que já foi usado na área da música, você que já foi usado aqui na área do evangelismo, você que já foi usado na área de visitação. E Deus está dando um tempo de silêncio na tua vida, e você olha para a sua vida e fala assim, para que eu sirvo? Saiba que neste momento, em alguns lugares deste país, e quem sabe até fora desse país, existe gente pregando, adorando, cantando, evangelizando, por fruto do teu ministério, e talvez você nem saiba disso. Eu quero dizer que um dia, quando você chegar diante do Senhor, Ele vai te mostrar tudo isso. Quando você comparece diante de Deus e fala assim, o teu trabalho teve um fruto de 7.000. Quando você pensa que não adianta nada você falar. Quando você imagina que não tem valor nenhum. Quando você imagina que as tuas palavras foram ao vento. O Espírito Santo veio dizer para você assim, olha, existem vidas que foram tocadas. Sexta-feira, quando estávamos ali no sepultamento da irmã Sueli, a gente muito triste e tal, uma moça que eu não conheço, do nada chegou para mim e falou assim, eu estou no caminho do Senhor por causa dela. Foi ela que me levou para a igreja. Eu não queria ir, eu era rebelde, queria saber de Deus não. Mas ela insistiu, ela foi teimosa, ela me levou. E naquele momento que eu estava ali consternado, eu pude ver como se Deus estivesse falando para Elias, tem 7.000. Eu não entendo porque aquela mulher passou por aquele tempo de câncer, de aquela morte terrível. Mas eu entendi aquilo ali, existia uma vida ali, que foi salva pela vida dela. As pessoas podem esquecer, as pessoas podem não reconhecer, mas Deus não esquece. Deus reconhece, Deus valoriza. Mesmo que você não encontre galardão aqui na terra, mesmo que você não seja elogiado aqui na terra, querido, o maior elogio que você pode receber é o elogio que vem de Deus. E a Bíblia diz que um dia o Senhor vai dizer para mim e para você, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino do teu Senhor. Não existe nada que você faça, seja pouco, seja muito, que Deus não valorize. Eu quero terminar com uma oração. E eu sei que nesta noite, Deus não trouxe essa palavra em vão. Eu quero orar por você, que talvez esteja passando por esse problema. Talvez o seu problema seja a síndrome de burnout.
Talvez o seu problema já virou uma depressão. Ou talvez você está se sentindo tão inútil. Talvez você está aqui nessa noite, mas você não tem nenhuma alegria no seu coração e na tua alma. Talvez você tenha questionado com Deus o que Ele quer de você, o que Ele quer fazer com você. Eu quero dizer para você que Deus te entende. Deus não te condena. Que Deus te ama. E Ele está dizendo para você: eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te desamparar. Pode ser que você não esteja conseguindo me enxergar, mas eu estou te vendo. Eu estou te olhando. Eu conheço a tua aflição. Eu conheço a tua dor. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço o teu pesar. Eu conheço as tuas dúvidas. Eu conheço as suas quedas. E Ele está dizendo para você: mas eu te amo. E não há nada que vai fazer eu deixar de te amar. Não há nada que vai mudar o conceito de amor que eu tenho sobre a sua vida. Você que tem vivido sem esperança. Você que tem buscado a solução para a sua vida em tantos lugares. Deus um dia enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você. Naquela cruz do Calvário Ele deu a vida por você. E a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida foi gasto um alto preço. O preço do sangue de alguém inocente. O Deus Filho que veio a este mundo e deu a sua vida por você.